Quer assistir nossos conteúdos e ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos em nosso canal? É fácil, basta se inscrever no canal TV FEC SC e clicar no sininho que aparece ao lado para ser notificado sempre que tivermos novos conteúdos. Como delimitação do tema, foi nos passado a conversa fraterna com os desencarnados, o uso do Evangelho como subsídio para o dialogador, aspectos da função e o perfil do trabalhador, objetivos e necessidades. Um dos momentos mais belos do Evangelho, que mostra a relevância de uma reunião mediúnica como fator de promoção e de assistência social, é este que nós estamos projetando aí, na bela imagem mostrando Jesus atendendo a um jovem caído. Se os companheiros bem se recordam, a anotação de Mateus no capítulo 17, Jesus estava fazendo um atendimento a um grande número de pessoas. Ele e os apóstolos. Então, Jesus se afasta, os apóstolos continuavam atendendo as pessoas. Multidão. Jesus sobe ao Monte Tabor e ocorre o fenômeno da transfiguração, em que Elias e Moisés se materializam adiante de Pedro, Tiago e João. Depois da transfiguração, em que ocorre todo aquele fenômeno que nós conhecemos, Jesus retorna ao atendimento que estava ainda acontecendo. E aí chega um pai narrando o problema do filho, dizendo: meu filho cai no fogo e cai na água, em crises de grave obsessão, crises epileptoides, né? E o pai disse: eu trouxe o meu filho aos seus discípulos e eles não o curaram. Imediatamente, Jesus recupera a saúde daquele rapaz. E o interessante é o diálogo que acontece depois do atendimento, em particular, porque Jesus tinha lições que ele legava ao público, gerais, e orientações que ele legava especificamente aos discípulos, em caráter particular, ao colégio apostólico. E os apóstolos foram então perguntar para Jesus: mestre, por que é que nós não conseguimos curar aquele jovem, afastar o espírito? E aí vem a lição, muito conhecida também de nós todos, da fé. Quando ele falou que se tiverem, não é, a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de transportar montanhas. Mas enquanto Jesus fala isso, porque ele dá uma explicação técnica, que normalmente é lida como mística, uma fé inespecífica, e que com a doutrina espírita a gente vai aprender a fé raciocinada, concreta,
Por que que essa vontade, essa confiança, que se chama fé, é capaz de afastar a entidade? Mas todos os tradutores, quando chegam nesse ponto, colocam uma fala de Jesus entre parênteses, como está ali. Então Jesus está falando da fé e intercala uma observação, porque ele estava analisando por que que os discípulos foram incapazes de afastar aquele espírito. E veja bem a fala que Jesus inclui como requisito. Ele diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Então existe uma categoria de espíritos que é necessário algo mais além da pura certeza de que os espíritos podem ser afastados. A oração e o jejum. Ou seja, é preciso que aquele que está atendendo ao espírito tenha fé, que para nós é uma compreensão do processo de atendimento espiritual. Daí a importância de nós fazermos capacitações, para que a nossa fé seja concreta e não puramente de saber, de ouvir dizer. Como um médico, um farmacêutico, um técnico, quando toma um medicamento, ele sabe que o efeito daquele medicamento ocorrerá pela compreensão que ele tem das substâncias químicas ali naquele comprimido, por exemplo. O leigo não. Ele vai verificar o resultado do medicamento, mas ele não tem uma compreensão mais aprofundada. Nós, trabalhadores da área da mediunidade, precisamos ter esse conhecimento mais seguro do processo, do fenômeno, de como isso acontece. Para que a gente tenha certeza do resultado. É a fé. Mas não basta a fé. É preciso a oração e o... Pode falar. Está escrito lá, jejum. Aliás, a pessoa me pergunta, já comprei esse negócio desse jejum aí? Isso aí é psicológico, ele é físico? Eu falo, olha, depende do peso. É obviamente que esse jejum ele está se referindo a um estado de elevação espiritual. De um cuidado pessoal que se deve ter com aquilo que pensa, que deseja, que fala, que faz. Não é? É uma atenção consigo mesma e a busca da assistência dos espíritos superiores. Quer dizer, eu preciso ter um preparo individual para a tarefa, uma especialização, uma especificação e a assistência que é obtida pela oração. Para que não aconteça conosco algo extremamente constrangedor, como aconteceu à época de Jesus. Porque depois da crucificação, os apóstolos continuaram trabalhando, fazendo os atendimentos, e a notícia se espalhou. E as pessoas começaram também a procurar fazer curas, atender as pessoas, afastar os espíritos. E há um registro muito interessante em Atos dos Apóstolos, que se refere exatamente a um terceiro, uma pessoa que não era daquele grupo apostólico, que não tinha recebido essas informações de Jesus, que nós mencionamos há pouco, mas que se aventurou a afastar um espírito. Para mim é um dos diálogos mais constrangedores de todo o Evangelho. Quando o espírito vira para a pessoa que estava tentando afastá-lo, e o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Você imagina você na reunião da mediúnica, o espírito fala isso para você? Dá vontade de fechar a porta. Isso foi um constrangimento. Por que passou ao registro dos Atos dos Apóstolos? Porque já existiam os aventureiros naquela época, que estavam tentando repetir um procedimento sem saber.
sem a fé, sem a oração e sem o jejum. Ou seja, sem um preparo pessoal para a tarefa. E é preciso. Todos que nós estudamos aqui o dia todo, desde cedo, é o preparo. A concentração nessa tarefa é o jejum, é a especialização. É a busca da alta espiritualidade em si, que é você transpor-se a uma outra dimensão, que é o jejum, num sentido elevado da expressão. Kardec enfrenta o assunto perguntando aos espíritos, no Livro dos Médiuns, no item 254, sobre esse atendimento que se faz aos espíritos, como pode um homem ter mais influência nesse caso do que os próprios espíritos? Porque Kardec estava verificando essa possibilidade, os espíritos trazendo os sofredores para serem socorridos. As reuniões mediúnicas que antes eram de pesquisa já estavam se transformando em reuniões de socorro. E o espírito responde a Allan Kardec: o homem, evidentemente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Mas sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. E, ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Além disso, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos guarda razão com a sua superioridade moral. Os espíritos vão nos mostrar nas obras, não é, psicografadas por Chico, Divaldo, Ivone, que os espíritos lá no plano espiritual não conseguem às vezes ver o seu anjo de guarda, aquele que vem lhe dar o socorro, não. Não consegue perceber. E que essa percepção, não é facilitada pelo transe. Por isso que o atendimento não pode ser feito no mundo espiritual. Eles às vezes fogem, não acreditam, porque não sabem que desencarnaram. E aí Kardec avança no assunto e os espíritos complementam dizendo: sobre o que falar com os espíritos? Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais. Porque não existe nenhum processo material, em princípio, nenhuma fórmula ou palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Então, as orientações que se tem num plano genérico. Porque o que falar para um suicida, um licântropo, um perseguidor, um ateu, uma pessoa que não sabe que desencarnou? Cada caso é um caso. São pessoas diferentes. Por isso é que eu não vou fazer um atendimento semelhante para 2 espíritos suicidas, por exemplo. Cada caso é um caso. Cada um tem uma possibilidade, uma percepção. Então não tem uma fórmula. Eu tenho que entender o processo para poder socorrer. Daí a importância de se ver a reunião mediúnica como uma reunião de promoção e de assistência espiritual, que em outras palavras é assistência social. Normalmente a gente não vê a reunião mediúnica como reunião de assistência social. É uma reunião de grande importância à comunidade na qual o centro está inserido. Auxilia na promoção, sim, da coletividade. Veja aquele homem, um pai com um filho enfermo. Isso é gravíssimo. Às vezes, o último local de socorro é a casa espírita. Então, o grupo precisa estar muito bem aparelhado para esse socorro, porque é uma assistência social extremamente importante que se presta. Que a gente pensa em assistência e promoção social só na distribuição, né, de coisas materiais, mas não. Esse tipo de socorro também é uma assistência à comunidade. A gente precisa ter essa consciência para ir nos aprimorando cada vez mais com estudos como esse. E não podíamos deixar de mencionar a figura do dirigente da reunião mediúnica. Leon Denis, no livro No Invisível, menciona
destacando o diretor do grupo, deve ser um homem de dupla enfibratura. Olha que imagem criada por esse poeta, né, que é Leon Denis. Dupla enfibratura. Tem uma firmeza, né? Dupla. E ele dá aqui alguns requisitos a esse dirigente. Assistido por um espírito guia, que estabelecerá a ordem no meio oculto, como ele próprio a manterá no meio terrestre e humano. Então, ele está falando aqui da sintonia entre o dirigente e o coordenador espiritual do grupo. Essas duas direções devem mutuamente completar-se. Ora, para que elas se completem, é preciso que haja percepção dela por parte do encarnado. Essas duas direções devem mutuamente completar-se. Inspirar-se. Devem mutuamente, num pensamento, inspirar-se, desculpem, num pensamento igualmente elevado, unir-se na prossecução de um objetivo comum. E aí, como eu não aguento, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que já estudaram o dia todo, estão afiados. Com base nesse texto, qual é a mediunidade do dirigente? Pode falar, não precisa ficar com vergonha, não. Se errar, ninguém vai ver, só nós. E os internautas. 30 mil do outro lado. Hã? Qual é a mediunidade do dirigente? Ou ele não tem mediunidade? Não pode ter mediunidade. Nós já estamos entendendo bem o que é mediunidade. Qual é a mediunidade do dirigente? Está escrito lá. Inspiração é uma variação de qual mediunidade? Intuição. Mediunidade intuitiva é desenvolvível? É. Porque eu, dirigente, não sou médium. Aliás, quando está no grupo de desenvolvimento mediúnico, né, tem aquela pessoa que já começa a desenvolver a psicografia, o outro a vidência, outra a incorporação, e tem aquele que não desenvolve nada. Ah, não, então vem cá, você vai conversar com o espírito, você não vê nada mesmo, não enxerga nada? Lê do engano. Porque a mediunidade por excelência, que o Leon Denis está dizendo aqui, eles precisam se completar, precisam ter essa percepção. Eles precisam se inspirar. Então eu tenho que ter a capacidade de percepção intuitiva. Senão como é que eu vou captar a orientação? Então, como eu não me vejo médium, eu não tenho que ter os regimes típicos que eu prescrevo para os médiuns. Cuidado com a alimentação, com o pensamento, com a sexualidade, com a... Não, isso é para eles, médiuns. Isso é sério. Qual era a mediunidade de Allan Kardec? Porque tem muita gente que fala que Allan Kardec não tinha mediunidade. Qual era a mediunidade de Allan Kardec? É nítido. Hã? Intuição. Ele era extremamente intuitivo. Todo mundo viu a maçã cair da árvore. Só ele intuiu a existência do mundo espiritual. Isso é intuição, é percepção. Não é? Inclusive de alta sensibilidade, muitas pessoas costumam até dizer do que o codificador era frio, rígido. Meus irmãos, quem escreveu um evangelho segundo o Espiritismo nunca pode ser uma pessoa fria. Ao contrário, de extrema sensibilidade. Ele antes de escrever o evangelho, ele foi para o litoral, para se preparar emocionalmente para a tarefa. Quer dizer, estava buscando a mais elevada inspiração. Tem as cartas dele para a esposa mencionando isso, né? Agora, todo o grupo precisa entender qual é o sentido do transe e o mecanismo. Por que ele acontece? Há uma anotação de André Luiz, no livro Libertação, que bem esclarece a razão e o propósito do transe.
Observa bem o que André Luiz descreve como ocorrência no espírito que está no processo de comunicação. Veja essa anotação que está aí no capítulo 15. Reparei, diz André Luiz, que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção. Ele estava em transe. Visão, audição, tato e olfato foram nele subitamente acordados. Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que se lhe casavam as forças às energias da médium, mais se lhe acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial, apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, a médium, o invisível processo de enxertia psíquica, o hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. O que acontece com o espírito no momento do transe? Por que é que ele passa a ter condições de entender o que está acontecendo com ele e ouvir quem está atendendo? Porque há um reavivamento sensorial. Ou seja, nós podemos comparar, coloque-se na condição de um médico. Você é um médico. E tem um paciente que está em estado comatoso. Há meses em coma. De repente ele sai do coma. Xinga, esbraveja, reclama, está desorientado. Fica um pouco violento. Qual a leitura que o profissional vai fazer daquele estado do paciente? Primeiro, ele melhorou ou piorou? Entenderam a pergunta? Ele melhorou ou ele piorou? A pessoa estava em coma e saiu do coma. É muito importante entender isso para entender o que está escrito ali. Uma pessoa em coma está num estado muito grave. Ou ele vai para a desencarnação, ou ele melhora. Ou fica nesse estado vegetativo. Ele saiu do quadro, ele melhorou ou piorou? Melhorou. Ah, mas ele esbravejou, reclamou, mas essa avaliação ela é positiva ou negativa? Positiva, porque ele saiu do coma. É claro que aí depois ele vai recuperar gradativamente, mas foi excelente, porque ele já mostrou uma reação, ele estava comatoso. Mas já mostrou uma reação. Qual foi a reação? Ele quis sair da cama, ele ficou agitado, precisou de uma contenção, precisou de uma ajuda ali. Mas a avaliação profissional, a própria família fala, graças a Deus ele saiu do coma. Está melhorando, vai melhorar a cada dia. Essa é a avaliação que se faz. Então, o que está acontecendo com o espírito quando ele está saindo do coma? Então, que avaliação que eu faço do transe em si, da oportunidade que o espírito está tendo de incorporar e de falar, pela incorporação de transmitir uma mensagem. Mesmo que ele esteja esbravejando, mesmo que ele esteja reclamando, qual é a avaliação que eu faço? Ótimo, excelente, esse espírito já foi socorrido. Porque se eu não perceber isso, eu vou me perder na conversa. Aí eu vou ficar prestando atenção, não é no estado de melhora que ele teve no curso da vida dele, mas eu vou ficar prestando atenção na reclamação, na ameaça, na violência. Porque aí eu não vou saber dar o remédio apropriado. Eu me perco naquilo que o espírito está falando, porque eu não consigo ver que, na verdade, o que está acontecendo por trás disso tudo é uma grande melhora no estado psíquico dele. Houve um reavivamento. Aquela emoção que estava represada, agora ele vai pôr para fora e a partir daí ele vai ficar cada vez melhor.
E tem gente que se perde ainda. Quando o Espírito ameaça, morre de medo. Pouco importa o que ele está falando. Porque o importante é que ele já teve uma melhora. Ele veio aqui para ser socorrido. E muitas vezes ele fala algo e eu vou na onda dele. Ele é uma pessoa que está com a mente perturbada. Quem aqui já visitou hospital psiquiátrico e conversou com o paciente? O paciente, às vezes, naquele certo estado que ele está, ele fala algumas besteiras. Agride, solta uma palavra indevida. A gente fica com raiva do paciente? Você pode ficar magoado com o que um paciente psiquiátrico em estado alterado falou? Nunca, ele está um enfermo. Mas tem gente que fica com raiva do que o Espírito falou. Eu já vi gente marcar para encontrar com o Espírito depois. Olha, se você tivesse encarnado, eu te arrebentava. Nós vamos dormir e encontrar depois, porque aí nós vamos acertar lá fora. Que aqui dentro é centro espírita, eu não posso fazer. Ele não está entendendo, ele não está numa posição terapeuta. Ele está pior do que aquele. Ele está brigando com um paciente doente. Como é que o pessoal, o médico, o enfermeiro, vai brigar com o paciente psiquiátrico se ele está ali para tratar? Você tem que ter os recursos para saber. Por isso que não tem uma fórmula. Eu preciso entender que ele está num processo de recuperação. Então as ideias são desconexas. Mas é natural, ele está melhorando. Um licântropo, você não fala nada para ele, não tem o que falar, ele não dá conta de falar. Mas ele melhorou ou piorou? Melhorou muito, porque houve um reavivamento sensorial. É o que André Luiz coloca. Ele gritou, chorou. Isso aí foi a manifestação da recuperação do estado mental. Porque aquela ideia repetida, ele pôde extravasar. É aí que o esclarecedor tem que estar preparado para dar o medicamento através da palavra e da orientação apropriada a cada caso. Cada caso é um caso. E não se perder. Eu vi um dialogador que nunca mais dialogou porque ele não estava preparado e o espírito muito desequilibrado, com muita mágoa e muito ódio. E foi contando que a esposa o traiu junto com um amigo e ele levou os filhos, o dinheiro e causou o suicídio e ele estava muito revoltado. E ele ficando naquele chavão, perdoa, esquece. Gente, é fácil perdoar? Se fosse fácil, uma pessoa falava, a gente passar por alguma coisa, fala, não, perdoa, pronto. Você vai no hospital, essa dor está me acabando. Não, desvia o pensamento que isso passa. Isso é simplificar demais algo que é bastante complexo. Aí o Espírito virou para ele e falou assim, eu vou para dentro da sua casa hoje à noite, vou fazer com a sua esposa e com suas filhas tudo o que eu sofri. Depois você vai me dizer se você perdoa ou não. Ele nunca mais dialogou com ninguém. Com medo. Porque é despreparado. Ele não sabia que ali tem uma equipe espiritual que está coordenando aquele ambiente? Está. O Espírito não foi levado ali aleatoriamente. Ele não entrou aleatoriamente. Ele foi conduzido. Então, aquela verbalização dele estava expressando uma recuperação de uma ideia que agora ele estava podendo colocar num processo terapêutico que você vai falando, vai recordando e aquilo vai desanuviando. Ele ficou com medo, despreparo. Então nós precisamos entender bem o transe para eu saber o que falar. E os 10 minutos do André Luiz? Que muita gente coloca 15. Por que André Luiz coloca os 10 minutos? Isso é uma ilação, na verdade, porque a gente não tem uma informação. Seria para que todos pudessem manifestar? Ou mais espíritos? E se tiver um médium só? Ele poderia ficar mais tempo, já que a reunião é de 1 hora? Talvez. Talvez, é para reflexão nossa em geral. O tempo de reavivamento sensorial seja o de 10 minutos, não precisa mais do que isso.
Porque ele é bem claro que depois vai continuar atendimento no mundo espiritual. Porque aqui só foi um momento de reavivamento. Mas há essa possibilidade de que esse contato com o médium, por um tempo de 10 minutos, 15, pouquinho mais, pouquinho menos, seja o suficiente para o reavivamento sensorial. O que ajuda a gente a entender, para não ficar retendo a entidade. Para tentar convencer. Você não está ali para convencer o espírito. Você está ali para socorrer. Uma pessoa com ideia cristalizada por sexo, você não vai mudar em 10 minutos. Por que André Luiz falou... Meus irmãos, eu não sei se vocês já observaram, o livro Desobsessão é um marco no movimento espírita. Nós temos reunião mediúnica antes do movimento do Desobsessão e depois do Desobsessão. Porque Kardec estabeleceu as bases. Mas nós vamos ver, pelo menos no Brasil, em muitos lugares, as reuniões elas não seguiram o padrão de Allan Kardec. Eram públicas. Muitas vezes, em casa. André Luiz, no pensamento de Allan Kardec, traz as reuniões para aquele ambiente íntimo. E observa que o que ele está fazendo quando ele fala de cadeira, ele fala de ambiente. É um médico que está organizando um pronto atendimento no plano físico. É um médico. Escrevendo por um médico, que foi o Valdo, e um médium de possibilidade excepcional, Chico Xavier. Ele organiza um verdadeiro protocolo para o atendimento desses espíritos. É um procedimento médico. Ele chega a dizer que a nossa posição é de enfermeiros, porque os terapeutas estão de lá. Eu preciso ampliar o meu olhar sobre a reunião mediúnica. É um local de socorro. Daí a seriedade. Por que a preocupação de André Luiz com mobiliário? Porque se você for num hospital e pedir para um profissional organizar, um médico montar um centro cirúrgico, ou montar um pronto-socorro, que quem for médico aqui sabe muito bem como é que faz. É do mesmo jeito. Escolhe mesa, escolhe cadeira, aquele aparelhamento que é... André Luiz coloca o mais simples, porque todo atendimento é do mundo espiritual. Não precisamos nada além do que uma mesa, do que cadeiras. O mínimo possível para não impressionar o médium. O ambiente tem que ser de extrema simplicidade. Para nada afetar o espírito que está ali também. Porque a Ivone chega a mencionar no Memória do Suicida que objetos na mesa foram vistos pelo suicida como pedaços do corpo dele que ele juntava. Ora, aqueles objetos não poderiam estar ali na mesa. Livros, copos, essas coisas, não podiam. Porque o espírito começou, o médium em transe começou a recolher, porque estava vendo seus pedaços, pelo tipo de desencarne. E o André Luiz já tinha colocado no Desobsessão, nada sobre a mesa. Porque o espírito, naquele momento do reavivamento sensorial, ele vai ver. E com a mente impregnada, ele vai ver algo que não é real. Então tem uma lógica a estruturação de André Luiz. Ela não foi mística. Mas se eu não entender o transe, eu fico... Ah, não, André Luiz supera, para que isso? Não tem um motivo. Pelo padrão daquela reunião. E aí ele coloca isso aqui, ó. Médiuns esclarecedores. É uma locução que o movimento espírita ainda não assimilou. A gente fala muito dialogador. Mas se a gente for pegar a origem da palavra, não há um diálogo. André Luiz não usa essa palavra diálogo no Desobsessão. Ele utiliza esclarecimento. Por quê? Porque a tarefa é de esclarecimento. Porque diálogo é quando eu sento no mesmo... Você pode olhar um médico conversando com um paciente e falar de diálogo. Não tem problema nenhum. Mas o médico está dialogando com o paciente, em essência, trocando ideias? Não. Um psicólogo está dialogando com o paciente? Lato sensu, sim, né? Genericamente. Mas ele está fazendo o quê? Tem um propósito. Ele está fazendo um atendimento. É o que André Luiz fala. Por isso ele coloca médium esclarecedor. Porque o dialogador precisa ver-se médium. Porque a tarefa ela é mediúnica. Pela intuição e pela inspiração. Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores. Como disse, é uma locução que o movimento espírita precisa reassumir. E a gente começar a dizer médium de incorporação, médium psicólogo, médium esclarecedor. Porque aí a pessoa se vê nessa condição.
Porque a pessoa decora, às vezes, eu tive um amigo numa reunião mesmo, muitos anos, ele decorou um trecho do Evangelho, ele falava aquele trecho para todos os espíritos, indistintamente. Às vezes o espírito desincorporava e a gente precisava puxar a camisa dele e falar, já foi embora. Porque senão ele ia falar, era longo, eram uns 15 minutos de fala, que ele decorou só aquilo, não sabia falar outra coisa. Ele não tinha essa percepção de que ele tinha que analisar o problema e dar uma solução terapêutica. Ele decorou, era o doutrinador clássico, né? Eu posso até falar doutrinador, o André Luiz utiliza a palavra doutrinador, até o livro Missionários da Luz, ele usa doutrinador, Emmanuel usa doutrinador. Mas eu tenho que entender, não é a palavra, é a essência, que é médium esclarecedor. Posso falar em evangelizador, mas é médium esclarecedor. Mantidos, continuando a leitura, na equipe de serviço, os médios esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem. Está vendo como ele dá um caráter nitidamente médico no Desobsessão? Ou da assistência aos sofredores desencarnados, constituído pelo dirigente do grupo e seus assessores. São eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para o ensinamento ou socorro aos necessitados. E aí mais adiante ele vai colocar, na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores. Depois ele fala, guardarem atenção ao campo intuitivo, a fim de registrarem com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Então, o processo é intuitivo. Eu não posso incorporar, porque aí eu já desvio a finalidade. Eu tenho que estar lúcido. E André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala de um trabalho excepcional do esclarecedor ou dialogador Raul Silva. Todos aqui, creio que já estudaram, mas tenham atenção a esse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Ele é um curso que o André Luiz faz no mundo espiritual. Ele visita várias reuniões mediúnicas e analisa praticamente todos os tipos de mediunidade estudados no Livro dos Médiuns, com casos. É muito importante esse livro. E ele analisa a personalidade de Raul Silva, que é um dialogador, ou esclarecedor, médium esclarecedor. E ele vai mostrando que o Raul Silva atingiu aquele padrão que o Leon Denis colocou e que nós lemos agora há pouco. Ficou muito pequeno, eu vou ler para vocês. A sintonia do Clementino, que aumentou com o Raul, era tal que André Luiz descreve assim, Clementino pousou a destra sobre a fronte de Raul Silva, influenciando-lhe a vida mental. Então, o mentor põe a mão. Isso aqui não é um caso que aconteceu, André Luiz não trouxe para dizer apenas um caso. Isso aqui acontece em toda reunião mediúnica. André Luiz trouxe um livro geral, então ele pegou os casos gerais que acontecem comumente. Então o espírito coloca a mão. A cabeça de Clementino emitia raios fulgurantes, a de Raul Silva envolvia-se de intensa luminosidade. Está vendo a condução? Estabelecendo a sintonia. Raul Silva, reproduzia o pensamento de Clementino com variações mínimas. Isso mostra que eles tinham uma convivência de muitos anos. A sintonia se intensifica com o tempo. Então ele reproduzia fielmente. O jato de forças mentais de Clementino penetram pelos poros de Raul Silva, com base no plexo solar, atingindo o cérebro pelos nervos. André Luiz está explicando o mecanismo da percepção intuitiva, que penetra pelos poros, vai chegar atingir o plexo solar, chegar nos nervos e subir ao cérebro. A epífise, depois aos lobos frontais, na verdade. Silva sente um eriçar de pele, um agradável calafrio. Então, ele arrepia. Quem aqui já não arrepiou? Nossa, parece que tem um espírito aqui. Agora você já sabe, tem mesmo. Porque houve uma percepção
Não querendo fazer propaganda, mas fazendo, porque o livro não é meu, é da FEB. No Psicofonia, na obra de André Luiz, tem um capítulo específico que trata da sintonia do Raul Silva e do processo de reavivamento sensorial, que depois vocês vão ler, estou vendo muita gente anotando e tal. No livro tem essa explicação que eu estou dando com detalhes. Então, a mediunidade do dirigente e esclarecedor é intuitiva. É desenvolvível? Perguntam a Emmanuel no livro Consolador. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Emmanuel responde: o campo do estudo perseverante com esforço sincero e a meditação sadia é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Então o dirigente, o esclarecedor, o médico esclarecedor, eles têm que desenvolver a intuição. Através do quê? Estudo perseverante, esforço sincero de autotransformação e meditação. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo chamado Na Meditação. Emmanuel dá uma técnica de meditação. Deem uma lida depois nesse capítulo, porque ele traz ele faz como que uma ocidentalização do método oriental, que é de esvaziamento de pensamento, mas não fica só aí. Aí ele entra criando as imagens mentais. É um capítulo lindíssimo do Caminho, Verdade e Vida na meditação. Todos nós temos que fazer meditação. Todos nós temos que fazer prece todos os dias, para que a gente melhore o campo intuitivo. Jacobson, e como é que eu vou perceber que a minha intuição está ampliando? Aí André Luiz dá uma orientação preciosíssima ali. Ele diz: qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção, então precisa ter atenção. A quê? Observará a mudança. De vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos, dos pontos de vista, do modo e do estilo que nos são peculiares. Então, eu preciso conhecer o que é em mim? Hábito, ponto de vista, o jeito de agir, o estilo. Porque se eu não me conhecer, eu não vou perceber a mudança. Eu vou achar que tudo é meu ou não vou captar nada. Se eu perceber em mim os meus hábitos, os meus estilos, o jeito que eu reajo às situações, aí eu percebo a diferença. Senão eu não percebo. Tudo bem até aí? Vocês estão prestando atenção porque estão dormindo mesmo? Eu estava dando um curso de MBA no hotel, e aí terminou o dia, fui tomar um café, um hotel de um luxo excepcional. Eu nunca vi uma coisa tão luxuosa, fiquei com medo até de pegar nas coisas, sujar, mandar a gente limpar, né? A gente não é acostumado. Aí eu terminei o dia, tomei o jantar, fui pedir um café. E estou ali adoçando o café com adoçante, de repente fala assim na minha cabeça. Foi como que uma voz. Bota pinga no café. Cachaça, tem esse nome aqui, pinga também? Fala pinga? Bota pinga no café. Eu achei aquele negócio tão interessante. Eu nunca tinha pensado em colocar pinga no café. Eu nunca bebi, por hábito mesmo, nunca tive isso. Eu falei, gente, mas coisa engraçada botar pinga no café. E eu fiquei pensando aqui, falei, gente, se eu botar pinga no café e beber, eu acho que eu vou para Goiânia e volto a pé, correndo, fico louquinho, desorientado. Bota pinga no café. E fiquei pensando aquele dia. Aí nesse dia eu descobri duas coisas. Primeiro, que a gente não deve botar pinga no café. E segundo, não conversar com um desconhecido, nem desencarnado. Porque eu não tinha notado, mas perto de mim, a 1,5 m, tinha uma bandeja de prata e cálices de cristal, com uma garrafa de pinga no meio. Era aguardente mesmo. E aí eu vi um espírito, eu captei a sensação como uma forma de voz, porque cada um de nós tem um processo interpretativo, né? Surgiu na minha cabeça como se fosse uma voz. Mas era o desejo da entidade. Aí a gente tem aquela ilusão de querer doutrinar todo mundo, né? Aí eu fui conversar com o espírito. Meu irmão, o que é ir largar pinga?
Eu estava nem aí para mim. Porque logo aproximou um cavalheiro que foi servir, e ele serviu e bebeu. Aí aconteceu aquele processo, que o André Luiz descreve muito bem, de encostar garganta com garganta e absorver o fluido da bebida alcoólica. Eles beberam 2 vezes. E aí o que aconteceu? Aquele senhor foi embora, ele continuou ali, porque ele estava interessado, era naquele lugar, ele sabia que as pessoas iam chegar para beber. Porque eu fui para o quarto, ele não foi atrás de mim. Eu não dormi, passei mal a noite inteira. Porque eu assimilei os fluidos negativos da entidade. Eu não sabia ainda dissipar, desviar o pensamento. Oração. Porque não é fácil assim, desvia o pensamento que passa. Isso é uma assimilação fluídica que vai para o perispírito da gente. Leva tempo, oração e tal, costume, prática. E o espírito ficou lá. Porque tem gente que acha que o espírito vai atrás. E o espírito não vai sair do local de interesse dele, porque sabia que outra pessoa ia chegar lá e ia beber. Aliás, já contei esse lugar em muitos lugares, já contei aqui em Espírito Santo também. Santa Catarina. Contei no Espírito Santo também. Mas só teve um lugar, eu achei muito interessante, um lugar só que a pessoa falou para mim que punha pinga no café. Ele estava deitado no banco, eu vi, daí ele levantou meio cambaleante, falou assim, põe, é bom demais. E desmaiou, estava bebinho, mas ouvindo a palestra. É por isso que eu falei, já não põe pinga no café. Porque a entidade projetava o desejo no ambiente. Se fosse habitual em mim, não estou colocando aqui, emitindo nenhum juízo de valor, hein? Melhor ou pior. Estou falando de uma percepção técnica. É isso que eu estou analisando. Não estou me colocando na questão. Analisando o evento. Se em mim fosse habitual beber, eu não perceberia como uma voz. Eu perceberia como desejo. Vontade de beber. Só isso. Porque é habitual em mim. Aquilo que é habitual em mim, eu não percebo a diferença. Se eu não modificar os meus hábitos, eu não percebo a diferença. Então não adianta eu fazer a meditação se eu não mudar. Eu preciso me modificar. A meditação vai me ajudar nisso. Para que eu perceba essa diferença que André Luiz menciona. Está lá no capítulo 5 de Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz fala também, já nesses minutos finais, sobre o modo de atendimento aos desencarnados. Quando você lê o livro Desobsessão, você vê que existem aspectos formais e substanciais para o atendimento, utilizando agora a expressão atendimento, porque é um procedimento médico espiritual, é um atendimento. Então esse diálogo tem uma estrutura formal, ele tem um começo, um meio e um fim. O início, ou a fase inicial, seria a razão e a natureza do atendimento. Por que está acontecendo e qual é o tipo de atendimento? A fase intermediária é o que André Luiz chama de aplicação do método evangélico. E o final é o encaminhamento. Vamos ver rapidamente cada uma. Na fase inicial, que é a fase da percepção da razão e natureza do atendimento, eu preciso identificar a entidade é masculina ou feminina. Sabe como ocorreu a desencarnação? Qual a condição pós-desencarnação? Sabe que desencarnou? Onde está? Quem o conduziu até a sala de sessão? São perguntas que eu posso fazer diretamente ou deixar o espírito falar alguns minutos e colher essas informações que elas serão a orientação para o atendimento. Qual é o foco das suas atuais preocupações, do espírito no caso? Qual é a ideia que está repetindo? O que ele está falando? Para que eu possa dar o atendimento apropriado. É um licântropo? É um suicida? É um obsessor? É uma vítima? Eu preciso fazer essa leitura. E rápida, porque num tempo de 10 minutos, são os primeiros momentos. É a fase da percepção da razão. Uma breve anamnese, né? Se a gente puder ter esse olhar, já que André Luiz é um médico, né, que está colocando um modo. Por isso que eu falei que é um protocolo. Não sou obrigado a seguir isso aqui, mas eu assumo o risco do resultado. Porque essa aqui foi uma modalidade que os espíritos viram dentro da nossa possibilidade. E a melhor forma do atendimento.
A fase intermediária é o que ele coloca de aplicação do método evangélico. Ele usa a expressão, lá no capítulo 34, Desobsessão, quando ele diz o seguinte: compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia. Semelhante. Porque é uma psicoterapia diferente do plano espiritual. Há um ser espiritual. E que a reunião é tratamento em grupo. Muitas vezes você está conversando com o espírito, outros estão aproveitando. Cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação dos métodos evangélicos. Observando ainda que a parte essencial no entendimento, não é atendimento, aqui é entendimento mesmo. Ou seja, é a percepção do que está acontecendo. Entender o processo. Identificação da necessidade. É atingir o centro de interesse do espírito, preso a ideias fixas, para que se lhe descongestione o campo mental. Devem abster-se desse modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Porque é um atendimento. Então eu não vou jogar a palavra fora. Agora, que método evangélico é esse? Que ele fala. Porque em alguns casos, por exemplo, no licântropo, você não tem muito o que falar. Cada caso é um caso. O que seria o método evangélico? Aí você poderia comparar, já que ele fala em psicoterapia, o que o psicoterapeuta faz, o psicólogo faz? Ele vê o problema do paciente e busca na mente as técnicas, as correntes psicológicas mais apropriadas para aquele caso. E vai utilizar as palavras apropriadas àquele caso. Então, o psicoterapeuta, o médico, o psicólogo, ele não fala algo da cabeça dele. Ele busca um protocolo, ele busca uma corrente filosófica. Porque não é um exercício de atendimento a um paciente de pura cerebração. Por isso que não é um diálogo, ele vai buscar um medicamento, no caso do psicólogo, apropriado ao problema que está se expondo ali. É um método. Conforme o caso. Aqui, André Luiz diz que o método é evangélico. Ou seja, eu tenho que adequar o evangelho ao problema. Fazer uma leitura do problema sob a luz do evangelho. Qual a solução que o evangelho dá para esse caso? Não é a minha opinião. É a opinião do evangelho. É diferente. Porque se eu não buscar o evangelho, o que eu vou falar? Eu vou falar da minha experiência pessoal. Um psicólogo nunca fala da sua experiência pessoal. Não pode. Porque ele vai buscar uma metodologia apropriada ao caso. Agora, para isso, para que eu possa ter uma adequação do evangelho ao caso concreto, eu tenho que conhecer o quê? O evangelho. Mas o processo não é intuitivo? É. Então, o mentor que estará me orientando, ele precisa encontrar na minha mente conteúdo para o atendimento. Qual é o conteúdo que ele busca na minha mente? O evangelho. Mas se eu não conheço e não vivo o evangelho, o que eu vou ter que falar? O que eu vou conseguir falar? Perdoa, esquece, isso passa. Porque, na verdade, nos falta conteúdo. O conteúdo é o evangelho. É aplicar o evangelho. Não no caso aquele do Chico do filme, você lembra? Que o Chico já tinha percebido, né? Aplica o evangelho. A pessoa pegou o evangelho e meteu na cabeça dele. Aquela comunidade não tinha capacidade de entendimento. Aí nós vamos a Allan Kardec, na introdução, quando ele nos diz da importância de conhecer o evangelho. Olha o que a Kardec diz. Toda gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Essas coisas que falam do evangelho, você nem sabe que está escrito o evangelho, mas vai repetindo.
Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Então, o método evangélico. Eu preciso conhecer o Evangelho, eu preciso vivenciar o Evangelho, para no momento em que o Espírito for atendido, eu tenha condições de ter argumento. Às vezes o argumento, meus irmãos, é concordar com o Espírito. Porque ele realmente é a vítima. O Evangelho nos diz isso. O sim, mas, não é? Sim, você tem toda a razão de estar nesse estado, mas você puxa a pessoa para o seu lado. É uma técnica. Mas com base no Evangelho, algo real, porque ele vai sentir a emoção do médium esclarecedor. E não somente as palavras. As palavras não podem ser vazias. Às vezes você não consegue falar muita coisa, porque o Evangelho assim diz, muitas vezes o silêncio é a resposta. Enfim, cada caso é um caso. Não é um discurso de Evangelho que eu vou falar na mente dele, mas é uma aplicação. Cada frase, está lá no Desobsessão, está no Desobsessão. Cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. Qual é o medicamento e o bálsamo? O Evangelho, o método no Evangelho. Claro que não será possível concordar com todas as exigências que formule a entidade. No entanto, não é justo reclamar-lhe entendimento normal que se acha ainda longe, que se acha ainda talvez longe de possuir. Ele não está no estado normal, ele está desencarnado. Ele está perturbado. E a gente tem que entender outra coisa, que na vida espiritual, tudo o que ele diz é real, não é imaginário. Por exemplo, se ele fala que está num acidente de carro, preso às ferragens, ele não está vendo o acidente como vocês estão vendo essa imagem aqui na tela. Ele está sentindo-se, ele está sentindo o carro, cada das criações mentais. Ele está tocando a ferragem. Então não adianta a gente dizer assim, ó, desvia o pensamento que passa. O que você fala para uma pessoa que, por exemplo, você vá socorrer, que esteja preso nas ferragens de um carro? O médico já chegou. Tem gente que fala assim, o socorro vai chegar. Não, você está ali numa indução mental. Porque o mentor já está presente. O socorro já chegou, ele foi trazido pelos socorristas. Você deve dizer no presente, o socorro já chegou. Estenda a mão que você vai pegar, você vai sair daí agora. Não pegue na mão do médium, por favor. Que vai estender a mão é o espírito. Porque tem gente que vai pegar no médium. Isso aconteceu. O espírito vai estender a mão e o mentor vai... Porque o que o mentor está querendo? Exatamente o reavivamento sensorial, que ele perceba que ele está sendo... Ele já não está mais naquelas ferragens, mas ele não está conseguindo perceber. Com o transe ele vai perceber, porque vai acordar. Aí ele vai ver a mão, o socorro. Pronto. Esse foi o método terapêutico, o método evangélico. Daí o socorro vai ser prestado. Era o que os espíritos precisavam, era só disso. Para reavivar os sentidos. Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção que é preciso aliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo de rendimento. Você vê que ele está orientando a gente como fazer o atendimento. É preciso conhecer essa obra. Aqui o André Luiz menciona, jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam o espírito. Agora enchei o tórax, como ali é buscarem o coração. Quer dizer, o sentimento do médium esclarecedor aí é essencial no processo. Porque o mentor está inspirando, ele está captando, mas ele precisa ter uma possibilidade de sentimento exteriorizável. Daí a oração, a meditação, a vivência do Evangelho. Libório era o espírito perseguidor. Está nos domínios da mediunidade. Tentou falar, contudo, à maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto,
comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento. Olha aí, é o acolhimento, o socorro, a afetividade. A surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Ele chorou, o Espírito chorou. Se você ler depois a história, você vê que o caso do Libório é impressionante. E foi no contato desse atendimento que ele se modifica, foi o momento que ele despertou. Por isso a emoção do dirigente, do dialogador, ou dirigente, que estiver fazendo o atendimento. Finalmente, a fase final, ele dá também orientações. Lá no capítulo 33, ele diz textualmente, pratiquem a hipnose construtiva. Porque ali é uma questão de criação de quadros mentais, indução. Por exemplo, a sonoterapia. Depois do atendimento, entregar os espíritos à mão, o espírito socorrido, às mãos dos superiores, já dormindo. Mas a gente tem que ter bom senso para aplicar isso aqui, para não acontecer o que aconteceu num caso que nós vimos. O Espírito manifestou, e aí foi dizendo assim, nossa, estou acordando, gente, que é isso, que pesadelo. Aí o dialogador falou assim, ai meu irmão, que beleza, então agora você vai dormir, nós vamos te entregar na mão dos Espíritos superiores. O Espírito estava acordando e botou para dormir, nem conversou com o Espírito, não. Nada, nem ouviu. Ele só achou que tinha que botar para dormir. Quer dizer, voltou ao status quo, né? Ele não está entendendo o processo. Projeção de quadros mentais proveitosos. Esse da mão, né, por exemplo, que nós colocamos. Improvisação de ideias providenciais do ponto de vista de reeducação. Improvisação significa que você vai usar a intuição. Se não houver um ajuste do médium esclarecedor com o mentor, do dirigente com o mentor, essa improvisação não acontece, ou então ela fica sofrível. Porque o processo é de interpretação. É o mesmo mecanismo do médium de incorporação, é interpretação. Agora, se o intuitivo não tiver capacidade interpretativa, ele não vai dar conta de ver. Sugestão de produção e ministração de medicamento. Olha, tem um medicamento que vai ser dado a você agora, tome aí. Repito, não dê água para o médium. Senão uma hora o engasga, você vai levar o maior susto. Porque ele está em transe. E tem gente que oferece água para o médium, porque interpreta isso aqui de forma errada. André Luiz não diz isso, é para o espírito. Aqui é hipnose. Recurso de contenção, às vezes é necessário. Em favor, essa expressão é de André Luiz, a contenção não é contra. A contenção é em favor, quer dizer, em benefício do desencarnado que se mostra menos acessível à enfermagem em grupo. Então, aí, com esse encerramento, o espírito é levado. Eu preciso compreender todo esse processo para saber o que dizer. É uma tarefa delicadíssima, muito importante. Eu preciso me especializar, estudar. Então mencionamos o livro dos médiuns como um documento instrumental, o evangelho substancial. Eu passo a conhecer a técnica no livro dos médiuns, mas eu preciso conhecer a fundo o evangelho, para na hora eu ter condição de intuir. Então, os dois livros de cabeceira do esclarecedor, do médium esclarecedor, o Evangelho e o Livro dos Médiuns. Sem falar dos outros, obviamente, nós citamos muitos aqui, o próprio Desobsessão, orientação à prática mediúnica, os estudos em geral. Nós temos que nos ajustar a essa tarefa. Mas estudar o Evangelho, para que a gente tenha estrutura, conforme André Luiz diz, para fazer um atendimento. Muito obrigado, meus irmãos.